Eu queria entender como que vocês olham para esse patamar de alavancagem hoje, se é um perigo ou não, acho que é legal de mencionar isso pro pessoal. O que está sendo feito para diminuir essa alavancagem e aí já tocar num próximo ponto na nova política de Olha, dividendos. Ou seja, os dividendos não morreram. Ou não acabaram. Olha, hoje tem pagamento de dividendo? Hoje caiu, é verdade. Caiu Eu o recebi pagamento de de manhã. dividendos. Recebi de manhã a notificação aqui. Não, e só lembrando, assim, a gente já pagou este ano mais de R$2 por ação, né? Então a situação que a gente tem hoje, que vocês já falaram e o Vitão já falou diversas vezes, concessões vencendo a um prazo mais curto do que os concorrentes, tudo mais. Beleza, já tocamos nesse ponto. Falamos um pouquinho dos leilões também agora. E aí eu queria entender, acho que até para vocês conseguirem explicar isso para o pessoal, quais são outras variáveis ou quais são outros tipos de movimento que a companhia pode fazer para, se não der para participar do leilão, porque achou que as condições não estão boas ou não levou um lote, porque, enfim, aí você comentou agora, bidou, não levou, tudo bem. Quais seriam outros movimentos que a companhia pode fazer para, se não participa de um leilão, continuar adicionando receita ou continuar mantendo um patamar de receita como o pessoal já conhece, aí, de novo, projetando dividendos lá para frente? Existe uma outra forma de fazer isso? Se sim, qual? E como que vocês estão olhando para essa outra? Olha, eu diria assim, capturar valor, ou gerar valor, a gente pode ter de várias formas. A forma mais usada, de fato, é a participação de leilões. Só que a gente consegue, e a gente está trabalhando bastante em outras questões de geração de valor. Depois eu vou entrar na questão da receita especificamente. Tá. Mas, por exemplo, geração de valor você tem através de eficiência na tua operação. Você consegue obter ganhos através de determinação do nível de caixa adequado que você tem que trabalhar. Você tem que ter uma eficiência em termos de quando você capta e quando você gasta o recurso. Então, são várias coisas que a gente tem que fazer e nós estamos fazendo. Por exemplo, uma outra questão relacionada com isso é a eficiência na nossa operação. Centro de serviço compartilhado é uma coisa que nós estamos começando e vamos ter algo que vai trazer benefício para nós. No front de receitas, a gente tem reforços e melhorias. A gente consegue fazer um planejamento do que precisa ser feito nas nossas linhas para que isso seja capturado, né, como reforços e melhorias e eu consiga ter reconhecimento de receita. Nós estamos agora com uma força-tarefa muito dedicada a isso. A gente divulgou recentemente, né, os números relacionados aí a reforços e melhorias, quase R$500 milhões, que vão trazer uma receita interessante para a companhia. Então, eu acho que tem várias coisas que auxiliam. Agora, nós não somos a primeira que vai sofrer o decaimento. Talvez somos a primeira que vai sofrer um decaimento importante, mas tem outras empresas até um pouco antes. Agora mesmo a gente tem, nesse próximo leilão, uma empresa, né, que está perdendo uma concessão e vai ser parte dessa relicitação que vai ser feita. Então, eu acho que tem outras questões que a gente pode pensar no futuro de recomposição de receita. Obviamente, a questão do M&A, né? Tem muitos ativos no mercado. Como eu disse, tem alguns participantes de leilão que eles participam já sabendo que eles vão construir em condições competitivas, mas que não são operadores. Então, eles vão querer passar para frente. Nós, como operadores tradicionais, obviamente que temos interesse. Só que para isso você precisa estar numa posição de uma disponibilidade de caixa interessante para você conseguir fazer essa compra desse ativo, né? Quando você tem alguma preocupação, algum monitoramento na questão do endividamento, que é o nosso caso, a gente fala, não, esse não é o plano A nosso, mas a gente acha que de agora até o decaimento das concessões que a gente vai ter muita coisa que vai acontecer. Vai ter participação no leilão e, eventualmente, projetos de M&A, fora as questões que eu mencionei de reforço e melhorias que a gente está trabalhando de uma forma bastante ativa para conseguir trazer novas receitas para a Taesa. Você tocou nesse ponto da alavancagem, acho que eu queria aproveitar para pegar aqui também. De novo, quando a gente, da parte de análise aqui, quando você compara com os pares, de fato você tem uma alavancagem da Taesa que é maior do que os outros. E não necessariamente isso é um perigo iminente, pelo menos essa aqui é um pouco da minha opinião, mas é um negócio que preocupa mais do que os outros, dado que a alavancagem está mais alta e aí o que o investidor quer ver, na verdade, é um plano para essa alavancagem diminuir, ou pelo menos estar num nível mais adequado, eu diria, comparado aos pares. E aí, acho que podemos tocar também um pouco na nova política de dividendos, porque, pelo menos a minha opinião, é que
Isso é feito em uma das formas para conseguir, de alguma forma, também controlar ou abaixar essa alavancagem da companhia. Fora algumas outras questões de mais proximidade com uma verdadeira geração de caixa, que isso poderia até, e no passado acho que deve ter até atrapalhado a companhia um pouco nesse pagamento de dividendos. Talvez muito forte, mas que não compunha muito um caixa talvez saudável nesse sentido. E aí eu queria entender como que vocês olham para esse patamar de alavancagem hoje, se é um perigo ou não, acho que é legal de mencionar isso para o pessoal. O que está sendo feito para diminuir essa alavancagem e quando que a gente consegue ver de fato essa alavancagem começar a cair. Tá. E aí já tocar num próximo ponto na nova política de Olha, são tantas nuances na pergunta que você vai ter que me ajudar. Vou falando depois. Falou, que é que depois, senão eu vou esquecer de perguntar. Vou fazer de uma vez só. Mas vamos lá, vamos começar por partes, né? Primeiro, vamos falar da situação financeira da companhia. Tá. Bom, nós somos uma empresa AAA. Somos o nível mais alto de qualificação de rating que uma empresa pode ter, né? No Brasil, olhando o mercado local. Então, nós somos o máximo que tem. Então, não existe discussão com relação e não existe preocupação com relação a qualquer não tem preocupação com relação à capacidade da companhia continuar, honrar nem se diz, e conseguir fazer contratações. Nós temos sido emissores aí contumazes no mercado a custos os mais competitivos. Então, assim, a visão que o mercado financeiro tem da companhia, fruto da gestão que essa companhia tem de muitos e muitos anos, é a menor possível. Então, assim, temos uma questão que a gente às vezes fica... Quando a gente fez alguns comentários com relação a isso, a gente fala, mas peraí, qual que é o questionamento? Não é um questionamento de possibilidade de pagamento. A empresa está muito longe de qualquer coisa. É o melhor nível possível. Então, se você for pegar outras empresas do setor de transmissão, nós vamos estar lá em cima junto com outras. Né? Tá. Outras eventualmente. Então, não há que se falar nisso. Bom, isso colocado tem outras questões. Então, a gente fala o seguinte, bom, mas para eu continuar com o meu plano de crescimento que eu quero ter, né, que eu preciso ter para compensar receitas que eu vou perder, eu preciso ter custos competitivos de captação. Então, o custo competitivo de captação é medido também através do nível de endividamento que a empresa tem. Então, quando você toma uma medida como essa que a gente tomou, de fazer o pagamento de dividendos com base no regulatório, que depois eu posso explicar um pouquinho, ela é no sentido de conseguir fazer com que esse índice de endividamento esteja controlado. E a gente entende como é uma prática, uma visão de mercado, que quando você tem um nível de endividamento entre 3,5 vezes a geração, né, de EBITDA da companhia e 4, é ok para uma empresa em crescimento. E nós estamos chegando lá. Então, por isso que a gente fala, olha, ao chegar aqui, vamos então dar uma parada na questão dos dividendos. Por esse ano, a gente fez uma divulgação com relação a isso. A gente falou, olha, vamos pagar dividendos com base no que é uma geração mais realista de dividendos que é gerada pelos livros regulatórios. Então, a gente fez essa alteração. Então, a gente falou, olha, vou pagar com base nos livros regulatórios, que representam muito mais a minha geração efetiva de caixa, e eu, para esse ano, para eu controlar e continuar sendo uma empresa com o melhor rating possível, eu vou estar propondo o pagamento de 75%. A gente vinha pagando 100, um pouco mais de 100. Então, esse ano nós vamos pagar 75%. Ao fazer isso, a gente tem um controle no nível de endividamento da companhia e a gente já começa a vislumbrar a queda disso. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem investimentos que estão sendo feitos e tem receitas que vão entrar na companhia. Então, eu já consigo ver que a minha geração de EBITDA vai crescer e eu devo ter uma queda no nível de alavancagem ou de endividamento da companhia, que vai propiciar o quê? A volta da participação nossa na plataforma de crescimento, seja através de leilões, seja através de M&A. Então, isso tudo, na verdade, que a gente faz é pensando em manter as condições excepcionais que a gente tem de captação de recursos para continuar sendo super competitivo e para que a gente consiga ter esse crescimento que nós estamos, na verdade, jogando um pouquinho mais para frente. Essa que é a motivação que nos levou a fazer isso. E a gente também já divulgou, Bruno,
a nossa intenção de que a partir do exercício 2025 a gente voltar a pagar de 90% a 100%. Você fala, pô, mas por que você pôs 90% a 100%? Tem questões macroeconômicas, tem outras questões que a gente precisa analisar. Mas eu acho que a principal sinalização foi que o que aconteceu esse ano é temporal, os fundamentos da companhia continuam os mesmos. Se você pensar em questão de nível de receita diferente, nós estamos falando coisas a partir de 2030, você está bastante longe. Então, é uma análise que foi feita e uma adequação que foi feita nas questões relacionadas à proposta e de dividendos, que tem muito a ver com a perenidade da companhia. A gente está fazendo isso para manter a companhia sendo uma companhia reconhecida no mercado, uma companhia que pode apresentar crescimento e também uma companhia que vai ter capacidade de fazer bons pagamentos de dividendos. É isso que a gente quer. A gente trabalha bastante com isso e, como eu disse, olhando também fontes de ganho de eficiência. O tempo todo nós estamos pensando, estamos olhando bastante isso para que a gente também consiga gerar mais EBITDA através de ganhos de eficiência. Eu queria só voltar rapidamente no ponto da nova política, porque eu acho que isso é uma dúvida relevante e vale a pena você explicar também. Vocês decidiram agora, nessa nova política, trocar a base do IFRS, do lucro líquido do IFRS, pelo regulatório. E aí uma das razões você já explicou, porque o regulatório ele traz uma aderência maior à geração de caixa verdadeira da companhia. E aí eu queria que até você pudesse explicar um pouco mais isso aí, e até falar, por exemplo, um momento onde você já viu no passado acontecer com Taesa, onde foi ruim, entre aspas, para a companhia, ter às vezes um lucro líquido de IFRS muito alto, pagar um dividendo muito forte, mas quando você olhava para a geração de caixa, talvez vocês não queriam pagar tanto, sabe? E aí por que vocês mudam e nessa história que você já contou, né, de alavancagem e tudo mais? Tá. Bom, eu estou na companhia há um ano, então não vou ter tanta história passada, eu consigo fazer algumas inferências aí, mas acho que eu consigo... Isso é um exemplo, assim, eu consigo entender. Tá. Então, vamos lá. Bom, primeiro que a gente não definiu uma política. A gente divulgou ao mercado uma prática e uma intenção de pagamento, né? Porque tem diferenças, né? Política você tem algumas restrições, a prática é uma intenção manifestada, né, pela administração a ser aprovada pelos órgãos competentes. Então, deixa eu tentar falar um pouquinho dessa questão que você trouxe, que é muito importante, dos dividendos pelo regulatório e pelo IFRS. A grande diferença é que os contadores raiz podem até ter outras interpretações, mas acho que uma forma fácil de você falar é que durante a fase de construção dos ativos, você, na contabilidade IFRS, né, que é a contabilidade que a gente arquiva na CVM, você tem uma correção desses ativos, né? E essa correção dos ativos ajuda na formação do teu lucro. Só que é uma correção monetária, simplesmente. Ela não tem uma contrapartida econômica real, né? Como ela não tem essa contrapartida econômica real, ela faz parte do teu resultado e por uma questão de, naquele momento, foi entendido que a companhia tinha um nível de alavancagem que podia ser ocupado para fazer pagamento, a companhia pagou dividendos com base nisso. Qual que é a mudança que a gente fez? A mudança a gente falou, a gente não quer mais ter essas questões, né, que interferem na real capacidade de geração da companhia, de geração de caixa, com o resultado distribuível. Então, para isso, a gente falou, vamos usar o regulatório. O que o regulatório mostra? Ele é muito mais limpo no sentido de que você tem quanto eu tive de receita, quanto que eu tive de custo, quanto que eu tive de despesa financeira. Então, é uma conta que não leva em consideração questões relacionadas com correção de ativos, trazer a valor presente, fluxos de longo prazo. Não tem nada disso. Então, é muito mais, vamos dizer, feijão com arroz. Então, é muito mais objetivo e previsível. Tanto, né, que o mercado como um todo, os analistas de uma forma geral, quando falam das empresas, eles olham o quê? Olha o regulatório. Porque o IFRS, ele acaba confundindo, porque tem uma dificuldade para quem faz projeção saber qual o nível de correção, quanto que você vai adicionar por mês. Então, é muito mais complexo. Mas a companhia fez os pagamentos na premissa de que era possível pagar e era possível ocupar
endividamento para fazer o pagamento de dividendos. Hoje, chegamos no limite, a gente tem que fazer essa alteração. Acho que é esse que é o resumo aí da ópera, que acho que é importante informar o mercado, e a gente tem tentado fazer isso. Acho que tem um time nosso lá de relações com investidores, está sempre disponível a esclarecer esse tipo de dúvidas que, porventura, o mercado tenha. Sobre a questão de não ser uma política, é só ficar claro que a gente continua mantendo, né, como mínimo obrigatório dentro do Estatuto Social, 50% do lucro líquido de IFRS, que é aquele, né, auditado, oficial da companhia que a gente arquiva na CVM. Então, existe sempre essa, dizer, a gente tem a intenção, tem as nossas, né, divulgações sobre a base de cálculo, e vamos dizer, os 50% vai ser um piso que precisa ser cumprido a todo momento. Tá. Legal. Ou seja, os dividendos não morreram. Ou não acabaram. Olha, eu diria assim, trabalhando na companhia nesse tempo todo, hoje tem pagamento de dividendos? Hoje caiu, na verdade. Eu recebi de manhã. Recebi de manhã a notificação aqui do... Então, eu acho que essa é uma expressão correta, assim como Elvis. O almoço é pago pela Taesa. Hoje é garçom mal-humorado. Exato, hoje a Taesa que tá pagando. Não, e só lembrando, assim, a gente já pagou este ano mais de R$2 por ação, né? Considerando já essa mudança do primeiro tri, tudo bem que a gente tem um pagamento relativo ao ano passado, isso vai acontecendo, a ideia é a gente manter um nível até de, né, previsibilidade nos anúncios, a cada divulgação, a gente falar um pouco dos dividendos, o que vai ser, mas seguindo essa regra aí da base de cálculo do regulatório. É que você mencionou, né? Da intenção de, a partir do ano que vem, voltar a 90 e 100. É uma intenção, então não é necessariamente que vai ser feito. E a minha pergunta é, basta, na visão de vocês, somente em 2024 esse 75% de payout, isso basta para conseguir trazer essa visão que você falou, de já controlar essa alavancagem, já ver um ponto de inflexão? Ou talvez exista um cenário onde precisa de mais tempo? Porque isso não depende necessariamente só da companhia, eu diria, né? Acho que é uma questão também muito mais de mercado como um todo. Sim. E aí, como que é essa visão? Essa redução nesse período possibilita com que a gente adeque o crescimento ao planejamento estratégico da companhia. Tá? Então, isso agora, eu não vou te falar que dentro do planejamento, quando que a gente entende que vai ter eventual compensação de toda a receita que a gente vai perder. Mas eu garanto que, ao fazer isso, a gente consegue voltar a ter capacidade de investimento. E quanto mais rápido e quanto melhor for a nossa participação em leilões, mais desalavancagem lá na frente a gente vai ter. Então, é uma fase de realmente uma adaptação que a gente precisou fazer, mas que, outra vez, eu sempre insisto nisso, preza a preocupação com o futuro da companhia. E outro ponto que eu gosto sempre de falar, Bruno, é a questão do 75%. Você fala assim, mas os fundamentos da companhia continuam os mesmos, né? Insisto na questão. É o nível máximo que você pode ter de crédito para uma companhia onde nós estamos, que é o AAA. E a gente tem os fundamentos colocados, né, que sem alterações. Lógico que nós somos uma empresa, e o setor inteiro, o mercado inteiro conhece, sujeita a flutuações nos índices macroeconômicos, né? Então, nós vivemos fases aí onde a gente teve índices muito favoráveis de inflação repassado para a tarifa, com reflexo nos dividendos. Hoje nós estamos vivendo um outro lado da moeda, né? Com inflação menor, com, obviamente, repasse para as receitas de uma forma menor. Mas não quer dizer, quando você pensa no longo prazo, e nós somos uma empresa, né, que tem que ser pensada no longo prazo, esses são fluxos que a gente vai ter, vão ter vários desses fluxos ao longo do tempo. Então a gente teve um super favorável, que a empresa ocupou a alavancagem para conseguir pagar dividendos, e agora a gente está num outro momento onde a gente está vendo que é necessário fazer essa restrição temporária em prol desse crescimento um pouco mais à frente. Sobre os fundamentos, só para adicionar os fundamentos da companhia que o Peg falou que se mantém, se a gente pegar um pouquinho histórico para trás, você vê realmente que para uma transmissora, porque ela é geradora de caixa, né? Se você olhar, a Taesa gera em termos de EBITDA, em torno de 85% de margem de EBITDA. A gente no passado, antes daquelas quedas de 50%, era em torno de 90%. Então é uma natural geradora. Então, pegando o histórico passado, vamos dizer que nada seja feito, que não é o nosso objetivo,
ela vai desalavancar. A empresa tende a desalavancar naturalmente por essa especificidade, quer dizer, fluxo de caixa robusto, receitas determinadas e garantidas em contratos de concessão de longo prazo. Então, é um cenário muito diferente de uma empresa que tem que ficar diariamente buscando por receitas, né? Você tem que buscar novos ativos. Mais uma vez, eles contratados, ela naturalmente vai desalavancar. Então, se você pegar o histórico passado da companhia, a gente se alavancou em alguns momentos e rapidamente, 2, 3 anos, nos desalavancamos. O que mudou um pouco agora também? Se você pegar o histórico também, nosso passado, eu diria, talvez antes de 2010, 2011 ali, ela cresceu muito por M&A. E a característica de M&A é uma característica diferente, né? Que você alavanca rápido, porque você precisa da necessidade de caixa rápida, e ao mesmo tempo ela desalavanca porque o EBITDA é imediato. Agora foi um pouco diferente. Nós começamos a ganhar leilões a partir de 2016, quer dizer, vem um cenário ali mais frio de M&As, a gente desalavancou, naquela época ali, 16, 17, se eu me lembro, aqui a gente estava abaixo 2 vezes, 2 alguma coisa, e aí você tem um período ali de licenciamento e começa a alavancagem, que é o período de investimento pesado. Só que você não tem a necessidade, você não tem o EBITDA imediato, então você alavanca, você tem um período mais longo de decréscimo, quer dizer, é uma característica um pouco diferente do que a gente viu no passado. Então, eu acho que para uma transmissora, como o Peck bem falou, que está em crescimento, você está alavancado é interessante, porque você está usando capital mais barato, que é capital de terceiros, para crescer. À medida que isso vai entrando no negócio, você naturalmente vai desalavancar. O que a gente está olhando é, ok, vamos olhar esse cenário ali de ter uma eficiência de captação, principalmente um cenário competitivo de leilão, porque cada variável conta. Imagina você ficar, talvez o mercado avaliar a Taesa está mais alavancada, passou ali das 4 vezes por muito tempo, eu vou pedir um prêmio nesse custo de capital. Isso pode fazer diferença para você levar um lote. Então, para a gente é super interessante tomar essa decisão agora para continuar bastante competitivo nos leilões. Pô, faz sentido.